A próxima palestra será sobre planos de contingência para inundações e escorregamentos no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma substituição do palestrante. Quem vai falar um pouco para a gente é o Tenente-Coronel Bombeiro Paulo Renato Martins Vaz, que é diretor da Escola de Defesa Civil, cirurgião dentista, especialista em saúde coletiva, mestre em odontopediatria, instrutor da Defesa Civil Estadual e Nacional e da USAID também, do Escritório de Assistência a Desastres dos Estados Unidos da América. Bem, um bom dia a todos. Primeiramente, dizer que é uma satisfação muito grande para mim estar aqui representando a Secretaria de Estado de Defesa Civil, o Corpo Bombeiros Militar, perante uma plateia tão seleta, né, num órgão que é mais do que um parceiro, é um órgão que está lá na ponta com a gente no dia a dia, como o INEA. Então, é sempre uma honra a gente poder estar falando um pouquinho sobre o assunto que a gente milita aí já há bastante tempo. Então, o meu desafio é falar um pouquinho sobre planos de contingência, né, inundações, escorregamentos no estado do Rio de Janeiro, em 25 minutos. É claro que isso é uma aula que a gente ministra em 8 horas, junto com o exercício prático que a gente aplica e tudo mais, mas nós vamos aqui pensar o que é o mais importante do importante e administrar aí junto com a nossa experiência prática, que eu acho que é o que mais interessa aos senhores, para que a gente possa atender aí o objetivo. Bom, nós vamos seguir aqui um sumário com a introdução, falaremos sobre o planejamento de contingência especificamente em defesa civil, etapas para a elaboração do plano de contingência em defesa civil. Vamos nos fixar a etapa 4, que é a etapa de necessidade de monitorização. Falar sobre o sistema alerta-alarme com sirenes na região serrana e vamos concluir aqui a nossa apresentação. Nós seguimos a doutrina da Defesa Civil Nacional, hoje vinculada ao Ministério da Integração Nacional. E por essa doutrina, nós temos que, pelo glossário, que o plano de contingência é um plano realizado para minimizar os efeitos de um e apenas um desastre específico. Pelo Manual de Planejamento, ele nos dá a definição que o plano de contingência é decorrente de um planejamento tático elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre. E o porquê que a gente fala isso? A gente já parte de um princípio que, para um e apenas um desastre, nós devemos ter, ou pelo menos uma ameaça, nós devemos ter um plano de contingência específico. Na verdade, o plano de contingência é a principal ferramenta do gestor de defesa civil. É claro que nós queremos ter recursos, nós queremos ter meios, mas se nós não tivermos com um plano de contingência, ainda que não perfeitamente elaborado, a gente já pode descobrir aonde tem e aonde nós podemos buscar esse recurso. Então, o plano de contingência em defesa civil nada mais é do que um caderno, não é isso? Decorrente de uma reunião, de um planejamento, onde nós temos vários órgãos parceiros envolvidos, onde nós vamos estar na normalidade, pensando na anormalidade, sentado à mesa de reunião, pensando no pé na lama. Então, todas essas ações estarão ali pensando na resposta, no socorro, na assistência e na reabilitação do cenário. A doutrina nos passa 9 etapas, nós não vamos aqui falar minuciosamente sobre cada uma delas, mas só para que os senhores tenham a ideia. A primeira, a designação do grupo de trabalho. A segunda, interpreta a missão. A terceira, a caracterização dos riscos. Essa quarta, nós vamos aí sim, aquela a gente acha mais importante, porque está ligada à questão prática, que é a necessidade de monitorização, e aí é um termo bem específico, né? Não que monitoração esteja errado, mas a doutrina aplica o termo monitorização. Definição das ações a realizar, dizer o que é que tem que ser feito. Aí sim, depois que atribuiu, que elencou o que fazer, vamos dizer quem é que vai fazer, estabelecer os mecanismos de coordenação, detalhar esse plano e aí sim, como processo dinâmico, revisar todo esse planejamento, difundir e aplicar os exercícios simulados e simulacros para que a gente possa detectar realmente as possíveis falhas, enfim, desse plano. Essa etapa 4, que é a que nós vamos aqui nos prender, fala da necessidade de monitorização. Pelo grau de desenvolvimento dos desastres, principalmente dos desastres de origem natural, nós não podemos, muitas vezes, impedir atuar diretamente na ameaça. Então, a doutrina fala na necessidade da dilatação da fase de pré-impacto, ou seja, aquele período que vai desde o prenúncio do evento adverso
até o desencadeamento do desastre propriamente dito. Então vamos falar aqui em região serrana, vamos falar em área de risco, mas a área de risco que a pessoa que reside em área de risco no verão, ela já reside em área de risco hoje. A questão é, no verão, esse quadro se agrava. Então, nós vamos falar da sirene daqui a pouco, é para tentar minimizar essa situação. Mas a área de risco que vai acontecer na tarde de verão é a área de risco de hoje. Só vai ser um quadro mais grave. Então, se a pessoa está no local que já é de risco hoje, e se no verão ainda é pior, 5, 6 horas da tarde, quando entardecer no verão, ainda é pior, começa a nublar, começa cheiro de chuva, folha a voar, árvore a balançar, o quadro já está se agravando, mas já está anunciado. Já está anunciado. A sirene vai entrar como um último passo. Isso é importante a gente frisar, como a gente coloca para a população, que a gente está preocupado com a segurança da população e a sirene entra principalmente naquele quadro das pessoas que estão dormindo, dos idosos, das crianças, que demoram, que tem um reflexo um pouco menor. Mas a área de risco do verão, volto a dizer, já é a área de risco de hoje. E aí que entra exatamente o alerta-alarme, que nós vamos falar aqui, que estamos começando com um projeto piloto na região serrana. Alerta-alarme que pode ser com apitos, que pode ser com carro de som, que pode ser com rádios comunitárias, mas que nós estamos desenvolvendo com sirenes a experiência, baseado na experiência daqui do Rio de Janeiro. Né? Todos sabem que o nosso secretário de Estado, comandante-geral, desenvolveu esse projeto com a sua equipe quando era o subsecretário de Defesa Civil da Prefeitura do Rio. Então, levou esse projeto agora para o Estado e nós estamos desenvolvendo como projeto piloto em 10 áreas de risco de Petrópolis, 10 de Teresópolis e 20 de Friburgo. E é sobre esse sistema que a gente vai começar a falar um pouco agora. Esse é o nosso quadro. Gestão de risco de desastre, a gente vai trabalhar sempre com a associação da ameaça e da vulnerabilidade. O quadro é esse, nós poderíamos aqui discutir sobre isso aqui um dia inteiro, as questões socioeconômicas, não é isso, as questões ambientais envolvidas, mas o nosso quadro para a defesa civil é isso, e é mais. É aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão ali. Então, há uma série de coisas, de fatores aqui indevidos, a desgaste do talude, corte no barranco, construção irregular, sem acompanhamento técnico, sem autorização da prefeitura, mas, sobretudo, para a gente, o que a gente enxerga, ainda mais pensando em 2 meses, que é o que falta aí para o verão chegar, praticamente, são aquelas pessoas ali. E a questão da chuva, é importante a gente frisar que a chuva não é o desastre. A chuva é um fator desencadeador, vai catalisar ou não o desastre, seja pela sua intensa precipitação, seja pela sua escassez. Nós temos, no norte e noroeste, por exemplo, problemas de enchente, problemas de inundações diversas e problemas também de estiagem. Então, o problema maior, nós vamos conversar isso mais à frente, no Brasil, no nosso estado, na nossa região serrana, não está ligado diretamente ou principalmente à questão da ameaça como fator agressor, e sim da vulnerabilidade. O risco, ele existe. Se nós pensarmos na questão, por exemplo, da precipitação que nós tivemos na região serrana, na região amazônica, por exemplo, pode ser igual ou maior, mas a vulnerabilidade, pelo menos que diz respeito a potencial de causar danos humanos, ela vai ser muito menor. Então, a precipitação que houve na região serrana, ela foi intensa, ela foi realmente de uma magnitude, o evento adverso chuva, foi com uma magnitude muito grande? Foi, mas a questão, volto a dizer, onde a vulnerabilidade não ambiental, não potencial de causar danos ambientais, mas humanos, era uma, essa é a vista da região serrana, e aqui também é a região serrana. Então, o fator vulnerabilidade, ele é gritante para a gente que está na ponta. E, além desses outros, desses fatores naturais, nós temos a interferência do homem também no desmatamento, no lixo acumulado nos rios e nas encostas. Nós observamos aí, nós temos fotos do rio Piabanha, lá de Petrópolis, hoje com garrafas PET, mas nós temos lá do século passado, né, do início do século passado, o mesmo rio Piabanha, só que em vez de transbordar por PET, eram barris de madeira usados naquela ocasião. Então, são problemas seculares que nós temos, sobretudo de mudança, que exigem mudança cultural. As construções inadequadas, em locais inseguros e sem acompanhamento técnico.
os cortes, que nós vimos aí como repetição, a gente que está lá na ponta, você sai de um evento para o outro e o quadro não muda, parece que você não saiu do lugar, é o corte vertical no talude, hoje já se faz até o quarto, o corte negativo que a gente diz, né? Nasce o neném, aí a casa já está encostada ali no barranco, aí o corte que já era vertical passa a ser negativo para fazer o quartinho da criança, como se não fosse o suficiente, vem o sogro, a sogra morar em casa também, aí estica para cima. Quer dizer, é o quadro que a gente encontra. E debaixo da terra, o primeiro a gente encontrar é o idoso e é a criança. Porque é aquele agregado, aquele morador que chegou depois e que na área de... Como? Dentro daquela área que já era de risco, ainda vai para uma área muito pior.